Fala galera do Legends, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Zamora da twitch.tv/ZamoraFPS. Venho aqui apresentar para vocês mais um Legends. Essa semana, uma pessoa muito especial do cenário. Deixa eu preparar minha cola aqui. Que eu acho que pelo nome muita gente já vai saber quem é, mas vamos seguir, né, conforme os outros Legends que já ocorreu, que foi o do Mercenário e o do Kidira. Começando pelo nome civil, né? Não pelo nick. Vitor Estival, idade 39 anos, onde nasceu Brasília, e as equipes no qual ele passou e atuou e deixou sua marca: Dead Station, Lamblaster Mozo, Redemption, C1S, o Chosen One, Insanity e PlayArt. Bom, eu acho que muita gente que está aqui já vai imaginar de quem estou falando. Então, sem muitas delongas, senhoras e senhores, com vocês, eleito Oceano. Salve galera da twitch.tv/ZamoraFPS. Estamos aqui com essa lenda do Counter-Strike, não só brasiliense, como nacional, querido por todos. Nada mais justo que o Sonic ser eleito. Ele é eleito por todo mundo, o cara mais gente boa do Counter-Strike. Conheço poucas pessoas que poderiam falar alguma vírgula desse cara que está aqui com a gente. Eleito, obrigado pela presença mais uma vez. Dá o seu alô aí para a gente já começar a entrevista. Primeiramente, obrigado pelas palavras, querido amigo Zamora. Quem não me conhece, eu sou eleito, sou um ex-profissional de Counter-Strike da era de 2000 ali para frente. Cara, um apaixonado pelo jogo. Muito grato aí pelo convite, Zamora. Vou ficar feliz aí de poder bater esse papo aí com você e ver o que a gente pode aí falar sobre nossas histórias de vida, né? De jogo que vivemos junto. Isso aí, eu que te agradeço mais uma vez pela Obrigado. presença. Eleito, vamos começar pelo começo, né? Acho que Vambora. em vez de a gente pular etapas, eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com Lan House. Primeiro que Cara, você lembra. meados de Counter-Strike antes do ponto 2, 3, sei lá. Um belo dia, eu vou resumir o básico. Alguém me chamou para ir num corujão pós-balada, todo mundo xingou o cara. E aí, a primeira vez que a gente sentou numa lan house, os amigos de balada, meu caso foi exatamente assim. Eu conheci MP5 e pega ele na faca. Depois desse dia, não tinha uma balada que não tinha um pós-corujão ali na lan house do Gilberto Salomão, né? Aí depois passou para Coliseum, e aí você vai vendo uns caras bons jogando, aí você vai querendo entender o que é isso que está acontecendo, o que esses caras fazem, por que eles são bons. Aí você descobre que existe um time, e de repente você vai ver se está totalmente já dentro do jogo, querendo conhecer os profissionais que vêm a ser seus ídolos e coisas do tipo. E eu me encaixo muito bem nesse perfil de ir na Lan House, ver os caras que jogam bem na Lan House, querer entender o que acontece e literalmente já tá dentro do mercado do jogo. Bacana. E o seu primeiro contato, bom, você acho que já respondeu que o seu primeiro contato com o CS foi esse, né? Pós-balada, sentou na Lan House, pega na faca, corre de MP5, pula, atira. Foi o seu primeiro contato com o CS, né? Isso. E já dando um jump agora, qual foi o seu primeiro contato com CS competitivo que você Cara, lembra? primeira vez eu juntei um time de amigos, na época que eu comecei a jogar CS, tinha alguns amigos que já. Quando você vai muito na Lan House, você vai conhecendo as pessoas, né? E essas primeiras pessoas que eu conheci foi o Girardi e o BTO, que é o Barbiroto, né? E o Adoled. E o BTO não, porque ele não tinha muito tempo. Assim, eu não lembro se ele participava disso, mas o Girardi e o Adoled, meio que a gente já. Vamos montar um clã que tipo, era muito engraçado. O Adoled era o cara, tipo, ele já era um profissional, jogava demais já. E ele já estava para se aposentar, Zamora, pra você ter uma ideia de quem era o Adoled.
E ele pegou e, cara, o Girardi falou um dia, cara, e aí? O cara, vamos montar um clã aí. Foi desse jeito. E a gente chamou os Dark Shinho, lembra o Dark Shinho? Ele tá Daxinho. nesse rolê também. Tem mais gente que eu esqueci agora quem é. E aí a gente foi brincando, vamos fazer uns confronto. Era clã fronto ou confronto, não sei como se chamava na época. E aí a gente foi no Lan House e a gente ia no carro da Doled. E aí a gente ficava. O Barbiroto lembra que numa dessas épocas que ele ia com a gente inventou a música, era A Taça do Mundo é Nossa. Lembra dessa? Com Dead Sim. Station, não há quem possa. Isso, cara, era tão gostoso que acabou virando um treino, 2 treinos, 4 treinos, 10 treinos, campeonato. Aí deslanchou. Deslanchou. Bom, É. então, seu primeiro time então foi o Dead Station. Foi onde eu conheci o lado profissional do Counter-Strike. Top, se tivesse assim, top 1 de cabeça para baixo em Brasília, era o Dead Station. Essa época, mais ou menos, que a gente começou, Zamora. E foi a melhor época da minha vida, porque eram meus melhores amigos dentro de um jogo. A gente só fazia merda e a gente sempre perdia. Eu nunca sabia o que acontecia, mas era divertidíssimo, tá ligado? Não sabia nada do jogo, mas sabia tudo de estar com amigos. Bom, eu acredito que o Mozo ele já é um degrau acima de profissionalismo, mais de dedicação, talvez, do que o Dead Station, né? O Mozo e o Redemption eu considero que foram mais ou menos os meus dois primeiros grandes times, né? Porque o Mourinha, lembra do Amado Mourinha, me deu uma chance no Redemption na época, faltava um player lá e ele fez uma junção. Acho que ele desmontou o time dele, aí teve uma junção e aí eles me chamaram, porque a gente treinou uma vez contra o time deles e jogamos bem, né? Aí ele deu uma chance para mim, para o Girardi e o Adoled não quis mais ir. Aí ficou eu, o Girardi e o Tarrasque e mais alguém que eu não lembro na época. Aí o Girardi foi, não gostou, não quis ficar, não lembro bem o que aconteceu. E aí eu treinei tantos, amor, eu gostava tanto do jogo, eu só queria jogar e eu acabei ficando, dando um upgradezinho rápido e fui pro Mozo. O Mozo já era um time como o Redemption, o Mozo era um pouco acima do Redemption, né? Mas já foi um time assim que onde eu conheci o treinar contra a Six Clan, contra os times tops de Brasília da época, e entender um pouco mais do CS, mas nada de ser bom ainda, né? Isso veio depois, no próximo time depois do Mozo. O Mozo já era da Lamblaster. Na verdade, eu te conheci na Lamblaster, inclusive. Verdade, verdade, grandes Conheci amores. Na época da Orb, né? Você morava lá do lado também, né? morava lá da Orb. É, época boa, É, 2001, tenso, dois, né? por Janeiro, aí. 2002, amor, isso é terrível, né? Nós estamos falando de 2002? 21 anos atrás isso. Muito tempo. Eleito, eu posso estar enganado, mas o C1S foi a sua maior escola? Foi seu vestibular? Não, na verdade eu tenho escola, vestibular e professor. O meu professor foi quem me ensinou tudo que eu sei e como lidar com situações psicológicas barra profissionais dentro de jogo. Quando eu recebi a oportunidade no Mozo, eu vinha me aproximar muito do Davi. O Davi, o nosso amigo Dense, né? Para mim, já o melhor jogador do Brasil na época, perto de outros jogadores, claro, mas eu acho que um jogador que, se você pegar o ano que ele foi profissional, eu acho que não existia jogador ao nível dele. Então eu tive aulas com o melhor matava a aula todo dia de manhã, vinha me buscar aqui em casa, levava para tomar um todinho e um pão de queijo e assim, eu não vou falar o resto. E aí a gente ia para Lan House. E aí chegava na Lan House, eu ficava assistindo ele jogar, basicamente, e ele ficava brincando comigo, que ele virou meu amigo pessoal. Cara, eu passei nesse tempo de amizade com ele, que a gente sempre foi amigo, né? Quando me aproximei do Davi, é uma pessoa que eu quero deixar claro, Davi, sempre te amarei, você é um exemplo para mim, um dos melhores amigos que eu tive na vida, e obrigado por todos os momentos que eu convivi ao seu lado. Tudo que ele fez por mim, de deixar eu assistir o CS atrás dele, de jogar com ele, de ver a máquina dele, de ter paciência de falar o que fazer nas coisas ali, tipo, Zamora, o melhor falando com o newbie, entendeu? Ele foi, tipo, ele igualou isso. Ele me transformou num cara que, que eu virei assim. Eu precisava me espelhar nele para virar um jogador. E ele foi esse professor, a faculdade, a escola, o pai, tudo que eu considero no CS. Ele não só fez isso, como me deu minha primeira chance, que foi no time dele, no C1S, onde foi o meu primeiro
treino com times fora de Brasília, como G3X, essas coisas do tipo, né? E essa época eu comi o César com farofa, acho que durante uns 4 meses, e ganhei essa vaga nesse time. E graças a Deus, no tempo que fiquei lá, foi muito feliz. Qual que era a line do C1S nessa época, você lembra? Antes de eu entrar, era Dance, Mercenários, Evil Mind, Nosferatus e Tequila. Quando eu entrei, saiu o Nosferatus? Não, foi o Evil Mind, eu acho. Não lembro. Não, não é Evil Mind, não. Não foi, eu não sei, foi o Mercenários ou Tequila. Um dos dois teve que sair por algum motivo e eu entrei no lugar deles. Ah, então deve linkar com a história do mercenário, que o mercenário falou que Ele teve ia algum ter. problema com o pessoal, com alguém, não sei. Ou se foi É, o pessoal dele, teve que sair do time. Eu não lembro bem o que aconteceu. ele me contou uma história que ele teve um campeonato que vocês jogaram, mas que a mãe já tinha comprado uma passagem para Argentina, e aí ele viajou, e aí não sei se foi você que entrou no lugar, enfim, talvez essas histórias estão conectadas. Exatamente. A minha oportunidade veio aí. Ele teve que sair, não foi porque quis, é uma viagem, aí é É, obrigação. O time não tinha com quem treinar, não foi no campeonato, foi antes do campeonato. Aí, Zamora, eu simplesmente matava, essa época, eu matava 3.000 bots em casa, de madrugada, com 3.0 da Microsoft, lembra desse mouse? E lembra? ao SUP, eu matava 3.000 bots todo dia, no mínimo, dando uma bala em cada, igual o Bronco fazia na SK, mostrando no YouTube, lembra? Sim. E aí o Davi falou, cara, completa aqui que o Mercenários. Foi de jeito, completa aqui que o Mercenários não teve que viajar. Primeiro treino eu matei 35, Zamora. Segundo mapa eu matei 40. O Davi olhou pra mim, eu lembro isso até hoje. Tipo, todo mundo olhou pra ele assim, o Tequila, caralho, Eleito. O Tequila tem muito a ver com essa minha entrada. Porque o Tequila me deu aquela moral de caralho, ele tá amassando, sabe? O Tequila, Uhum. Tequila. E eu literalmente matei todo mundo nesse treino. No treino seguinte, o Davi falou, cara, dá uma chance pra ele. Aí foi onde que a oportunidade veio, Zamora. E eu, ó, Bacana. Bom, eu não vou entrar no Insanity nem no PlayArt, porque o Insanity, acho que ao longo da sua carreira, eu acompanhei ele muito de perto, né? E aí eu tenho certeza que você vai ter muito para falar sobre o Insanity. O PlayArt a história que talvez ninguém saiba, ou pouca gente saiba, é ninguém. Isso vai ser, ninguém, né? ó, só eu. Isso vai ser para quem assistiu. Espero que muita gente assista. Essa é a verdade. O PlayArt, na verdade, o patrocínio do PlayArt chegou para Brasília porque o Insanity, eu não lembro se estava em mudança de line, enfim. A galera estava desmotivada, pô, tem que pagar para viajar, não sei o que, lá, lá, lá. E Uhum. aí o Pisse, que era o dono do PlayArt, O Bruno, claro. ele era do interior de Minas, ele tinha um contato muito grande comigo. E aí eu falei, cara, Uhum. você quer patrocinar um time de verdade? Você quer que sua organização vire time top 1, top 2 BR? Ele falou, me dá a solução. Passei o telefone do eleito, e daí o PlayArt foi Exatamente isso. estacionar em Brasília. Digo mais, Amora, não foi bem passar o telefone por ele, não. Vou refrescar a Vossa Excelência. Nós estávamos jogando a WCG 2008 em Minas. Lembrou? Verdade, E aí verdade, você pediu para ele me encontrar lá. verdade, Você fez esse verdade, meio de campo. E ele me encontrou ao vivo, me deu uma camisa do Play Art, a gente conversou verdade. lá. E aí a gente fechou com ele que a gente ia fazer uma. Eu ia reanimar, ia recriar uma line-up depois daquele mês que eu iria jogar CS sério, que eu iria montar um time, e esse time seria tal. Aí tinha a ver com Red Fox, ADR, Maluque e Michel ou BTO, ou não dos dois. Tinha a ver com Red Fox e mais alguém que eu não lembro agora. Aí, com um mês de time, a idade pegou. Eu, eu, eu chamei o ADR, eu acho, não lembro se foi o Michel, o BT, falei, ó, sejam felizes, eu tô aqui como torcedor de vocês agora e meti o pé. Ah, Mas eu acho não dava que mais. se for pensar pela organização do PlayArt, foi a decisão mais correta do Bruno, de verdade. Nada contra os meninos do PlayArt de Minas, né? Que fizeram a organização ter um nome no cenário, mas eu acho que o PlayArt ele alcançou voos maiores a partir do momento que teve Michel, BT, Maluk, Eleito, ADR, Beat, KNG, uma galera passou pelo PlayArt, né?
O KNG passou pelo Insanity também uma época. O que Passou acontece? O pelo Play Santos. Art em si, eu não tive o tempo de fazer o que eu precisava fazer pelo Bruno. E o motivo de eu parar de vez de jogar CS é quando eu podia entregar ao Pice o que ele queria. E aí eu passei a bola para quem eu realmente achei que podia na época e, cara, eu acho que foi bom tanto para ele quanto para os meninos, né, mano? Fico feliz que o Michel BT Maluque, Viol, todo mundo que jogou no Red Fox, todos eles que jogaram no Play Art conseguiram achar o resultado que esperavam e o Pisse também pelo investimento e sucesso no investimento que teve, né? É verdade. Não. Eleito, qual a lineup ideal que você considera de todos os tempos que você jogou? Você e mais quatro, obviamente. Os quatro jogadores que você Dentro de Brasília, gostaria você disse? dentro de Brasília. Ah, não tenho dúvida, não. Eu peço perdão aí para quem não estiver presente nela, mas eu iria de. Eu tenho que me botar? Eu não queria me botar, mas Não, também. tem que se botar, pô. Então eu iria com o Maluco e Red Fox, eu nem negociaria isso. Aí eu teria de ter a DR, com certeza absoluta. Para mim é um gênio do Counter-Strike. Esteve envolvido em todos os grandes torneios e títulos que esse estado, vamos dizer assim, teve dentro do país. E aí eu tenho eu teria que ficar em meio termo aí. Eu teria de Michel, né? Logicamente, porque o BT ele seria o sexto, porque ele teria que entrar no meu lugar, porque ele também era GL. Então ele ficaria na minha vaga, como você não deixou eu deixar ele, então fica aí o Elito mesmo. Senão iria o BT, claro. Beleza. E agora, eleito, existe algum jogador no qual você se arrepende de não ter jogado? Como assim? De uma pessoa que eu não tive o prazer de jogar no meu time? Exatamente. Que você fala, putz, esse cara aqui eu queria ter jogado no time dele, ou ele no meu time. De qualquer época, com aquele cara que você fale, putz, eu Cara, na não verdade, joguei quando com o você. Che, por exemplo. Sei que você jogou com o Che, mas só um Não, exemplo. eu não posso dizer isso, Zamora, porque todos os amigos que eu quis, eu trouxe pro meu time. Você chega uma época. Vou ser bem. Vou fazer um bate-bola bem sincero, tá? Você chega uma época dentro do Counter-Strike que você domina ele, a sua região, né? Chegou uma época que o nosso time era tão bem visto pela sociedade do Counter-Strike do estado, né? Que as pessoas queriam jogar no meu time. Então eu literalmente trouxe de volta quem eu quis, eu fiz como eu quis. O maluco, na verdade, ele que chamava os caras, mas todos que eu quis, eu chamei de volta, joguei com todo mundo, eu não posso reclamar que alguém ficou de fora. Eu posso reclamar de tempos que eu joguei com as pessoas, que eu queria ter jogado mais. Por exemplo, tem várias pessoas de São Paulo que completaram pro meu time, como que eu, por exemplo, o KNG, que eu fiquei na casa dele lá quando a gente foi para jogar uma guerra em São Paulo, eu queria ter ficado mais tempo com ele. O Link, o Chapeca, que também era de São Paulo, que eram fantásticos, até hoje eu adoro eles. Mas dentro de Brasília, não, eu literalmente eu chamei um por um. Só você Jogou pensar com... que eu trouxe o Che, Lucas HS, Mercenários de volta, eu trouxe um por uma. Tipo É assim, verdade. os caras que eu me espelhei, que eu aprendi a jogar, eu fiz questão de tipo, mostrar a eles que a idade não era um problema, que eles ainda teriam sucesso. Porque o Counter-Strike era um jogo dinâmico e eu tinha uma receita que dava certo. Na época da receita no nosso estado, né, Zamora? Você participou disso perto comigo. E, cara, completamente feliz e grato por tudo. Não faria uma vírgula diferente, satisfeitíssimo com o que aconteceu. Massa. E existe algum time que você se arrepende de não ter jogado? Convite? Ah, algum Tem, mas time eu que... não vou. Tem, Não, mas eu mas... não vou falar, não vou. Ah, Não vou. Uma outra vez rolou sim um convite, mas eu nunca contei para ninguém, não. tá, então... Vamos deixar isso para lá, porque. Tá, não, calma. Deixa eu reformular a pergunta. Existe Ah, algum time no qual você gostaria de ter jogado? que eu Esquece o não convite. joguei? Exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Não, eu tenho vários. Claro, eu entendi a pergunta. Cara, Embi, eu por gostaria de ter exemplo. jogado mais com amigos meus pessoais que eu não tive oportunidade. Tipo, não queria jogar num time melhor do que o meu, amor. Eu queria que o meu time fosse melhor do que todos. Respondendo bem a sua pergunta, eu não queria ter jogado no G3X, eu não queria ter jogado no GC, mas eu queria que meu time fosse melhor do que eles. Essa era a minha história e esse era o meu objetivo. Tá. Algumas vezes conseguimos bater de frente ou ganhar deles, e você participou dessa época também comigo e viu como foi. Mas para jogar em time que eu tive oportunidade assim, eu queria ter jogado mais com o velho Vamp. Eu queria ter jogado mais com o Zotan. Eu queria ter jogado mais com essa galera que viajava comigo 24 horas. Eu morava com os caras são meus irmãos,
E aí, na época do CS, eu ia para cá e eles iam para lá. Eu queria ter jogado mais nos times dos meus amigos também, entendeu? Não só ficado Entendi. nessa bolha do Insanity durante 8 anos, entendeu? Não, Entendi. não é que eu não queria estar no Insanity, tá? Eu queria estar mais próximos também dos meus amigos pessoais. Também Claro. que são... Do jogo também eram amigos, tá? Só ter Sim. todo mundo por perto. Eu sou guloso com amigo. Eu gosto muito de amigos, né? Beleza, Eleito. Agora uma pergunta boa e uma pergunta ruim. Vamos na boa Pode primeiro. vir. Eu tô meio entupido por causa do clima de Brasília, já te falei, né? Qual campeonato mais te marcou? Vencendo. Ah, não tem pra onde ocorrer, cara. Tem uma parada bizarra comigo, Zamora, que você participa. Tudo você tá no meio, cara. Tem um vídeo sobre isso no YouTube falando também, né? Porque aquele campeonato de 2003, 30 de novembro de 2003, Zamora, eu recebi aquele troféu de segundo lugar da CPL Inter, Vega Max, no dia do meu aniversário. Foi o meu primeiro campeonato nacional com crianças, com 2 meninos de 12 anos no meu time. Eu criei uma metodologia do zero sozinha. Tipo, ninguém me falou o que fazer. Eu segui o que eu achava que o Dense fazia de mais certo e implementei algumas coisas que eu achei que funcionaria com crianças. Eu parecia um louco, Zamora. Eu cheguei a brigar com a pessoa e mandar a pessoa embora. Uma vez, eu não vou falar nome pra você, não, que você conhece muito o que eu vou falar aqui. O cara chegou para mim e falou assim: vai tomar naquele lugar. E eu falei para você: levanta e vai embora, que você não é bem-vindo aqui mais. Você não vai trilhar o topo comigo. O cara falou: você tá louco? Você vai ganhar o quê, maluco? Não sei o quê, não sei o quê. Foi aí que o Blind veio pro time. Ele entrou no lugar de um cara que é meu É, amigo eu sei hoje, qual é essa história. mas ele surtou comigo. Ele falou: cara, eu cheguei a dar. Zamora, eu chegava a dar 40 restarts numa só tática. Eu queria ela parelha de ponta a ponta feita. O cara errava um negocinho, eu dava restart. Os caras surtavam comigo. Eu buscava em casa 2 garotos e passava mais de 7 horas no Lan House, sem treinar com ninguém. Isso foi 3 meses. 3 meses que você não recebia um clã, Zamora, pra treinar. 3 meses trancado numa Lan House. Quem vai entender uma porra dessa? Vai contar isso pro mundo? Quem vai querer saber? É O verdade. cara não conseguia mexer o mouse para um lado e para o outro. Ele tipo, tinha uma senha que ele tinha que fazer 4 vezes assim para virar 80 graus. Eu precisei mudar tudo nos meninos, entendeu? O que eu queria. E aí eu implementei uma coisa e Deus olhou para mim e falou assim: vai fundo, cara, tu é o cara. Aí você viu os primeiros treinos que aconteceu, né? Tipo assim, nenhum mundo vai existir de novo. Esse tipo de sorte que eu dei em achar uns meninos. Cara, o que eu vivi com o maluco em Red Fox, ADR, Blind e Glad ali no começo, só ele sabe. Parece coisa de doido, tipo, não vai funcionar nunca isso, mas vai funcionar. E deu muito certo, porque no primeiro Funcionou. ganhamos 32 campeonatos juntos, ganhamos todas as qualificatórias regionais e chegamos no top 2 do Brasil nesse ano, no final do ano, no dia do meu aniversário, mano. Isso em 6 meses de CS juntos, com crianças no time. Isso para Massa. mim, cara, é o maior e vai ser sempre a maior glória da minha vida no Counter-Strike, o dia mais emocionante da minha vida também dentro do jogo. Foi massa. Eu tava lá, pra quem não sabe, os caras passaram em Uberaba, olha a minha loucura, velho. Eles passaram em Uberaba, me pegaram. Eu fui pro campeonato sem ter hotel, sem grana. Ficou no meu quarto, né? Fiquei no teu quarto, dormia no chão. Todas as Não, não, CPLs, sofá, todas. sofá, sofá, É sofá. verdade, eu só fazia, né? Todas as Sofazito era Gucci, porra. WCG, CPL, SWC, todas. Meu amor era sempre no meu quarto, Eu nunca fui era pra eu e o jogar. Girardi. Eu nunca fui Eu pra tenho Girardi, jogar. eu tenho Maluco. Eu aparecia, às vezes eu já tava morando em São Paulo, eu ia pro hotel Ai, e fiquei sem dinheiro pra ficar em hotel e dormia no chão, dormia no sofá, dava um jeito pra estar lá com os caras. Então, eu não. participei muito de perto de toda essa história do Eleito no Insanity. Eleito, falamos de coisas boas, agora vamos falar um pouquinho de coisa difícil. A derrota mais dolorida. Ah, cara, muitas vezes, se você olhar para a palavra dolorida, você tem que olhar para uma palavra que você não se sacrificou o suficiente, que você perdeu, te fez muita falta, você não se preparou para isso. Então, a derrota da final da CPL não foi ruim para mim. Ruim foi no ano seguinte o time literalmente se desunir, começar a ir para os lados por causa de convite de outras pessoas e parar de fazer o que se fazia de melhor e perder, tipo, a gente foi convidado para todos os primeiros torneios do ano de 2004, após esse torneio, a gente era qualificado top 4 Brasil nos rankings da Team Play, né? E, cara, não tinha time que mora fora. MBR jogava aqui, G3X aqui. Você ganhar rank 4 para você é maravilhoso. Sim. Então, o meu time meio que rolou uns desmontes, umas brigas necessárias no caminho, coisas bestas, desmontaram tudo
E no primeiro campeonato a gente foi um desastre depois disso. Mas depois foi arrumando as coisas e melhorando, mas esse primeiro campeonato chamado, eu tenho aqui, CM Cup, tentar lá em casa, na verdade, foi um desastre, total. Entendi. 2004, a Lan House foi a Cyber Moema. Sabe, Moema? É. Massa. Bom, esse aqui eu já imagino qual que vai ser a sua resposta, mas tem que perguntar. Pois Seu não. ídolo no CS? Cara, eu tenho dois, mano, eternos. Um professor e um filho. Não preciso dizer nomes, né? Precisa. Dance e Maluque. Eu comentei isso com o Mercenários, eu comentei com o Kideira e vou comentar com você. Eu acho que de todos os jogadores que eu entrevistar de Brasília, Vamos eu falar acho. Dance. Vamos falar Dance. Não tem como não falar, Zamora. O que ele representou, Brasília era um palco de bons jogadores conhecidos. O Dance era fora da média. Ele talvez tenha sido a única pessoa que recusou um convite de uma organização grande, vamos dizer assim, para não citar nomes, no país. Ele não se vendia a algo, ele era tipo ele com muito talento. O cara ele é o pai do Centro-Oeste do Counter-Strike, na minha opinião. Se vocês acham que eu fui o capitão, né, como me chamam de professor, eu sou muito grato durante 10, 8 anos de CS, para mim o Dance é o meu professor durante 11, 12 anos de CS. Até porque nesse campeonato de 2013 que a gente conversou, você lembra quem estava atrás de mim na foto? Quem era o coach do Lembra? meu time? Sim, o Dance. Eu seria grato de poder falar isso com ele aqui na câmera do lado, entendeu? Tipo, o que esse cara fez por todos nós é uma parada incrível, mano. É uma lenda eterna, fantástica, que eu sinto que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais sobre ele, entendeu? Eu também acho que a história do Dance, ela não vai ser apagada, obviamente, Jamais. mas as pessoas deveriam conhecer mais, né, Se você do que pegar ele a nossa época, representou. Zamora, não tinha muito YouTube. Exato. E talvez o Davi não tenha a fama que as pessoas de hoje têm, mas para mim ele é o maior. E olha que eu tenho lidado aí com. Hoje em dia tem diversos jogadores famosos no mundo que ganharam títulos mundiais. O Brasil chegou a patamares maravilhosos, mas ídolos e ídolos, entendeu? Por Sim, exemplo, você perguntou pessoal meu. claro. Agora, quem eu acho o melhor jogador do mundo hoje, você não pode nunca deixar de falar do professor, Fallen, dos jogadores que ao lado dele jogaram. E tem diversos grandes jogadores do mundo, tudo que o país fez é maravilhoso, mas eu não posso esquecer o que eu vi antigamente. Claro, Como o Kogu da época. Hoje o pessoal vê um Kogu de uma forma. O que o Kogu era na minha época era uma parada que o mundo bate a palma. é É a verdade. mesma coisa que o Spawn era maravilhoso, o Kogu transformou o AWP do Brasil no UAU. Tem um jogador lá, entendeu? E épocas, épocas e épocas. É só você pensar o seguinte: a primeira época que o SK pisou no Brasil, ninguém fez um round nesse carro. Talvez você não saiba disso. Foi em 2001, aqui É, em eu, Brasília. eu sei porque acho que, então, entrando nesse gancho, porque o Quedeira e o Mercenário não entraram nesse gancho, porque talvez o Mercenário até era da época dele, ele falou um pouco Era. sobre isso. Ele era criança nessa época. É, mas já vou te perguntar, porque eu também vou perguntar pro Mourinha, que isso eu ouvi do Mourinha. A história do quem é o Iron Man é real? É. E o SK, eu tava assistindo, tá? O Mourinho era o comentarista, narrador desse torneio. Eu acho que não tem ninguém melhor do que ele para te contar a história. Eu prefiro que você escute dele. Mas É, sim, o Iron Man é embaçado e os caras viram algo uau. Tipo, mas eles não perderam 3 rounds na CPL inteira, tá? Não? Tipo, o SK veio no Brasil uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, né? Aí você vê a evolução do país acompanhando esses cenários, né? Até 2006. eleito, é, Oi. me resume em poucas palavras o que que foi a CPL 2004 para você? Que eu acredito que 2003, 2003, 2003, né? 2003, que eu acredito que deve ter sido o, o ápice, né, do Insanity, no caso, ou da sua carreira, não sei. Os dois. Os dois? É você realizar um trabalho do zero com pessoas que você não conhece,
Sendo que eu tinha um convite de outros times de Brasília para assumir lugares muito assim, mas bem posicionado que o Red Fox e o Maluk, por exemplo, entendeu? Que eram crianças que tinham 12 anos e estavam lá jogando seu CS, né, no cenário, mas o fator fazer uma parada do meu jeito ou o fator fazer uma parada do jeito dos outros? Eu escolhi fazer uma parada do meu jeito e esses 6 meses de trabalho ser coroado com top 2 do Brasil nessa época, apesar do MBR não ter jogado o campeonato esse em si, foi estar entre os top 3, 4 do Brasil em 6 meses com 2 crianças e do zero um trabalho, para mim foi. No dia do meu aniversário, fui coroado de forma inacreditavelmente perfeita, não daria uma vírgula. Massa. Inclusive, eu descobri, Zamora, futuramente, que alguém vazou o demo nosso da trem, que a gente tinha ganhado do G3X trem, Pro GC? pro GC. E eu não vou falar quem foi, não, porque eu amo esse cara. Né? Ah, mas Mas aí o Beto Beto China, China. eu vou perguntar. Eu não sei se ele vai lembrar disso, não, mas Vossa Excelência pergunte para esse nosso amigo eterno maravilhoso, que é o Betão. Adoro o Betão. Ó, o E Beto quem vazou é China. amigo do mesmo jeito, tá? Eu também não vou falar nome, não. Beto Vai. China provavelmente vai estar aqui também. Eu vou apertar ele. Tenho certeza Zamora, eu nem que. sabia de antitática nessa época e era direito. Eu só sei que eu tô lá pulando na liga, lá do nada o beat caiu, sai na minha cara na liga. Agachado, ele levanta e me dá um tiro. Tipo assim, eu tava pulando na caixa, ele entrou agachado do meu lado e me matou. Falei, cara, que porra é essa? Não deu nem pra me avisar pros meus amigos. Eles entraram no fundo, pra direita, porque eu olhava isso da liga e ganharam o round. É. Filho da mãe. Beto China, o anti-tá. O Beto China ele Perfeito, perfeito. revolucionou Guerreiro, também, né? Guerreiro. guerreiro, guerreiro. Guerreiro. Sensacional. Cara, sem palavras. Eleito, por que que você largou o competitivo? Zamora, na nossa época, eu não tinha uma visão financeira do jogo, eu tinha uma visão de honra. Eu não via como ter dinheiro jogando Counter-Strike. Eu não acharia que meu time iria chegar a essa metodologia. Porque a guerra no país era coisa de 40 times, 4 se destacavam mais do que os outros, e desses 4, 2 tinham salário. Um chegou a ter uma época, tal, ou não, mas 2 tinham salários, e um desses 2 nem tinham sempre. E um tinha algo mais, que era, acho que o MBR, né? Então, como é que a gente ia viver de CS eu já chegando numa certa idade e literalmente queria ter uma vida de trabalho também, resolver realizar meus sonhos e não via, eu não via o competitivo mais com bons olhos. E, na verdade, virei baladeiro, jogador caro e escolhi o lado errado. Muita balada e pouco CS, mano. Foi foda. Isso aí me lascou. Mas isso aí 2009, 2008 para frente, né? Até lá eu dei meu Depois. máximo, né? É exatamente isso que eu ia falar agora, né? Acho que a sua contribuição para o CS pós-geração do Dance, digamos aqui, até geração BTO, talvez ali junto com o Kideira, vocês foram os grandes capitães de Brasília, não? Não sei, Zamora, dizer se me incluírem nisso, mas concordaria com os nomes todos que você disse aí. São pessoas que também realizaram incríveis. O Kideira, então, era um excelente rival, um cara cheio de resultado também nacionalmente falando. Um cara que tinha uma paixão pelo jogo fantástica, sabia defender o que era dele. Eu sou um admirador de quem luta por um ideal e alcança seus objetivos. Eu incluiria os dois também nisso. O BT ele veio uma época depois de mim, né? O BT ele sai pulando etapas, né? Ele viajou passando por Rio, foi jogar em outros times, mas ele, pelo que ele fala para mim pessoalmente, ele diz que seguia um pouco do caminho que eu chamava ele muito para o jogo, o meu estilo de capitão ele pegou um pouco para ele, melhorou o estilo dele e me passou gerações à frente. Assim, o Counter-Strike vai se atualizando e o BT para mim se você está me incluindo numa geração, é exatamente isso que eu queria dizer também. O BT está incluso na dele, pós eu e Kid, né? Como você disse. O BT tem uma contribuição enorme para o Counter-Strike de Brasília e assim diante. Vamos fazer uma passagem aqui especial para falar de um cara que a gente, putz, que a gente ama, né? Essa é a verdade. E também foi assunto meu com o Kideira. O Maluk, Tá. ele é o maior representante do CS de todas as gerações? Você diz da onde? Da Da nossa, geração nosso.
da gera... do Brasil. Brasília? Brasil. Do geração 1.3 e jogando até hoje. Cara, você tem que nomear ele como diversos jogadores também precisam ser nomeados, tá? Não é porque eu sou o maior fã dele, não que eu não vou ser desonesto com as pessoas. O maluco, ele tá incluso em jogadores que o CS teve o prazer de conhecer, entendeu? Tipo assim, são lendas que jogam CS há muitos anos e nunca deixaram de jogar muito jogo. Sabem muito do jogo. Uma coisa que poucas pessoas sabem é o nível. Eu particularmente, passei uma época agora com a T1 como coach, Zamora. E eu não sabia o quão o maluco estava bom de suporte, em termos de granadas e noção de, de ação e reação. Incrível. O Pedro, ele não para de evoluir. Ele tá com seus 30 e poucos anos agora, mas ele, tirando a barriga, parece que ele tá literalmente jogando CS de quando ele era jovem. Eu não paro de ver ele evoluir. Eu acho que se alguém hateia ou é hate do maluco por algum motivo, eu convido essa pessoa a ir lá conhecer o trabalho dele de perto para ver o quão dedicado e o quão especialista ele ainda é no jogo. Mas para mim jogar ele sozinho nisso não dá. Eu Então, teria mas que é botar o porque. professor, o Fênix, o Então, próprio Fê, Lucas Henrique, mas é por aí. exemplo, Zamora, se você esqueceu deles, eles iam Os jogar gêmeos, campeonato né? aqui em Brasília. Eu lembro, Pô, lembra? O eu pai ganhei deles, amigo bastante nosso, porra. deles. O pai dele é um querido. Charles Brasil, pô. Ele viu o Charles Brasil, trazia os filhos para jogar campeonato aqui, perder e ir embora. Exato. Ele ensinou os filhos o que é perder no CS para depois ganhar de uma É, forma mais elegante. Esse cara merece um prêmio. o Charles Tem muita Brasil. gente que está no hall dessa pergunta que você fez, entendeu? Eu poderia ficar o dia inteiro dando nome para você aqui. Então, eu incluo o Pedro totalmente nisso, Pedro Maluque, mas também incluiria muita gente. Então, eu acho que eu formulei a pergunta errada, mas eu queria dizer que é o seguinte: foi um assunto que entrou meio que deira também. Claro. Você lembra de alguém que começou no 1.3 e está até hoje como profissional? Porque Sim, eu só lembro do Maluque, sim. Vamos lá. Até pouco tempo atrás você tinha o Beat, né? O Beat virou coach agora. Até pouco verdade. tempo atrás você tinha o Fênix. O Fênix, quando ele era muito criança, muito novinho, ele era. O Beat e o Fênix eram o Red Fox e o Maluco, entendeu? Eram os Verdade. prodígios de 12 anos. Eles são tudo da mesma idade. Pode pesquisar aí que você vai ver. O Beat é um amor eterno também para esse menino desde criança. O Fênix, ele me buscava em hotel lá em São Paulo para jogar mix. O cara, meu irmão, o cara não. Ele não era só bom no CS, ele era tarado pro CS. O cara era inacreditável. Uma vez ele falou assim: o time que eu pisar vai ser campeão. E eu falei isso pro que jogava comigo, eu falei: é verdade. Essa porra nasceu pra esse jogo, mano. Esse bicho joga pra um caralho mesmo, não É adianta. verdade. Então, tipo assim, eu teria. Como o Beat, o Fênix, eu não sei o futuro dele dentro do jogo, se ele volta a jogar ou não. Espero que volte, porque o jogo merece isso. O cara é uma lenda e já mostrou que pode performar. E se tiver. Não sei se voltaria ou não, isso não é da minha conta, mas torceria se voltasse. O Beat hoje é coach e o maluco tá no seu, completando não sei nem quantos anos de T1, provavelmente 10 anos já, sei lá. Então, desde aquela época do 1.3 até hoje, eu só vejo o maluco jogando. Porque o É, Fallen não veio dessa época, se eu não me engano. O Fallen não, veio do falei veio 1.6 depois. com Batistuta, Lost, essa galera, né? Lost, No essa galera de. Crashes, né? Os amigos queridos. O Batistuta ele jogava de reverse mouse, lembra, mano? Não lembro. Incrível, adorava o Batistuta, era pica das O galáxias. time E deles o era professor, bacana, né? professor nessa época ninguém sabia o que Não, faria se tornar, né? professor. Mas já Exato. era um querido também, já. O professor era pica. Bom, Eleito, agora vamos aqui para a gente finalizar um Claro. quadro que chama Strafe Bala. Perguntou, tu Toma. respondeu, é o famoso Duas soco, balas? né? Duas balas, G ponto. Melô? Melô. Então vem. CS ou Dota? CS. Insanity ou C1S? Insanity. Envy ou Six Clan? Six Clan. AK ou Coach? AK. Nem botei a USP pra também, né? Porque eu sabia que você escolhia a USP. E Sem agora acho comentário. que é a pergunta que muita gente, não sei se já te fez, mas pra gente finalizar, trocaria o que na sua vida para ter vencido aquela CPL? E o que Nada. mudaria na sua vida? Nada, não queria vencer. Tudo que foi feito do jeito certo. Eles não estariam preparados para ser top.
talvez isso iria transformar para um lado ruim os meninos, tipo, já sou o melhor, estou satisfeito, ia parar de querer se doar, doar, doar. Eu acho que eu não mudaria um centavo, Zamora. É incrível dizer isso, né? Eu sou completamente satisfeito com tudo. Não mudaria Massa. uma vírgula. Eleito, obrigado. Obrigado por essa entrevista cheia de detalhes e histórias. Eu tinha certeza que você ia rechear o nosso quadro aí de detalhes, histórias e sobre a sua vida. E é o que eu sempre falo no final das entrevistas. Não é sobre o Counter-Strike que nós estamos falando. É sobre a história desse ser humano que está aqui do meu lado, né? A história que ele viveu, aquela nostalgia gostosa, né? Que a gente sente quando a gente fala de Counter-Strike. Então não é sobre o jogo, é sobre vidas, é sobre história, é sobre conexões dessa pessoa que está aqui comigo também, né? Que pensei em fazer esse quadro para homenagear todas aquelas pessoas que de alguma forma tiveram a conexão comigo. Então, é uma forma de homenagear a história do Counter-Strike de Brasília, Uberaba e Brasília, Minas Brasília e Minas, né? Que foram os lugares que eu joguei. O príncipe de Uberaba, né? Então, é sobre isso que eu quero que o Legend seja, sobre histórias contadas por esses seres humanos incríveis que, de alguma forma, entraram na minha vida pelo Counter-Strike e ficaram. Entendeu? Uma forma de homenagear também vocês que fizeram do CS de Brasília e do CS de Minas ser renome nacional. Quer falar alguma coisa? Quer deixar um abraço? Eleito faz live hoje em Somente, dia. somente aproveitar a oportunidade, porque hoje eu ainda faço sim live, converso com as pessoas e posso falar um pouco de mim. Mas eu queria te parabenizar, Zamora, pela iniciativa de abrir as portas para alguém, as pessoas de hoje em dia, que talvez nem nascidas nessa época eram, que te assistem, entender um pouco do que foi uma trajetória de guerreiros que faziam algo por amor e somente por amor. Essas pessoas eram muito boas no que faziam. E se tivesse a mesma oportunidade hoje, elas estariam em times, eu não tenho dúvida, fazendo história no Counter-Strike. Então, parabéns pelo quadro. Abra mais porta, traga mais pessoas. O Brasil ama isso, descobrir de onde vêm as coisas, de onde vem cada espacinho, de cada estado. E você traz esse carinho de volta, não só comigo, mas as pessoas que você convidou aí, da oportunidade de elas dizerem amplamente como foram a carreira e como elas jogaram e como elas amassaram a gente, né, Zamora? Esses caras que estão trazendo aqui. Isso é fantástico para você apresentar eles ao mundo, que eles não tem que só ser meu ídolo e seu ídolo, tem que ser ídolo de muita gente. Parabéns pelo quadro aí e que o Legend seja um sucesso para você, Zamora. Valeu, Eleito. Obrigado. O Eleito faz live, galera, 9 da manhã até 5, 6 horas da tarde, né, Eleito? Como não, cara? twitch.tv/eleito, diminuiu um pouquinho. Não tô Eleito, dando, não. uma A última coluna coisa, já. só pra gente finalizar. Dale. Tem gente que já me perguntou, falou, pô, você tem que perguntar isso pro Eleito. O próprio Caroba do Caos me fez essa pergunta agora. Uhum. A história da Adoro tática no ele. guardanapo é verdadeira? É. A gente estava no Beleza. campeonato. Vou resumir aí, Resuma. só uns 30 segundos para você entender, que vão atrapalhar o seu conteúdo, mas a gente tinha perdido por tinha um ano na época, né? Que era o time Oni, era maluco e os meninos. E aí eu fui para um boteco do lado lá, eu tinha 30 minutos próximo do jogo, eu tinha 30 minutos para transformar todo mundo ali em leões, vamos voltar lá e vamos ganhar essa porra, porque a gente era bem. O Goiânia abriu as portas pra gente fantástico no CS. Eu fui muito bem sucedido em Goiânia em termos de amizades e títulos também, né? Eu tenho muitos amigos lá, adoro aquele lugar. E aí deu certo, foi no guardanapo do garçom mesmo, com a caneta, e deu muito certo, mano. Faz as coisas do jeito que faz, né? Não vai explicar isso pros outros? Beleza, Eleito. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua Não, disponibilidade. obrigado você. Galera, o Legends fica aqui. Muito obrigado para você que ficou esse tempo todo. Estamos juntos. twitch.tv/ZamoraFPS, twitch.tv/eleito. Entra lá, deixa o seu follow, deixa o seu sub, assista e tamo junto, Eleito. Obrigado. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado você, Zamora. Obrigado, Beijo galera. grande. Até a próxima. Até a próxima.